Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta quarta-feira, dia 29 de maio, quase acabando aí o mês de maio, amanhã é feriadão, não teremos pregão, mas sexta-feira é normal, bolsa não emenda, tá bom? Então estaremos aqui no canal a partir das 8h45 da manhã, com a nossa sala ao vivo e também na análise de fechamento de mercado, próximo ali das 5h30, 6 horas da tarde, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista aqui na Devinvest e vou acompanhá-los aí no fechamento de hoje. O Bovespa que fechou em queda de 0,87%, perdeu um suporte dos 123 mil pontos ali pelo gráfico diário. Vou comentar no detalhe aí quais são os próximos níveis a serem testados. Bom, seguimos aí num contexto, num viés baixista de curto e médio prazo, tá bom? Estamos muito próximos de um importante suporte de médio prazo, médio a longo prazo, então também vou comentar sobre ele rapidamente, tá bom? Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo aqui para ajudar a gente no canal, tá bom? Bora lá. Bom, vamos lá, pessoal. O que a gente teve hoje aqui no pregão? Queda de 0,87% para o Ibovespa, dando sequência aqui na reversão de fundo que foi apresentado. Expectativa de pelo menos aí mais uma perda de mínimo por aqui. Se vai fechar em queda na sexta-feira, ninguém sabe, tá? Mas estamos dentro desse contexto, desse viés mais baixista. O Ibov aí veio para fechar abaixo dessa região aqui de suporte, tá? Tinha essa máxima aí ainda acima do fechamento, do 122.560. Fechou no 122.700, tá? Mas é uma região aí, né, importante de suporte de gráfico semanal também, tá? Pode ainda esticar um pouquinho mais abaixo, ali na faixa do 121.867 pelo gráfico semanal, tá bom? Então poderíamos aí ter esse teste, por exemplo, já na sexta-feira sendo apresentado, que no gráfico mensal seria aí o teste na região da média móvel de 13 períodos. Também temos aí o suporte de fechamento de topo anterior no 121.942, tá? Então, essa é uma região importante. Tá vindo aí, de certa forma, esticada, né? No momento em que tentou ali apresentar alguma recuperação, no mesmo pregão, né, já apresentou bastante força aí, tá? Então, vamos ficar de olho aí para ver se pelo menos no teste dessa região aí, que vai desde os 121.860 até 100 e, na verdade, de 122.245 até o outro nível mencionado, se tem aí o teste e alguma tentativa de recuperação de curto prazo, tá legal? E aí seria legal, interessante, se tivesse uma tentativa com uma boa recuperação. Mas aí a gente vai ter que avaliar como é que vai ser, se vai ter força ou não, se vai dar continuidade, né, ou se vai vir aqui de certa forma mais fraquinho para depois tentar ir, voltar. Então, isso aí vai ficar para as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, temos esses suportes mencionados de médio e médio a longo prazo aí para vocês, tá bom? Então, indo para sexta-feira aí para fechar a semana com contexto aí bem baixista. Mini índice, na sessão de hoje aí apresentando queda de 0,66%. Eu trouxe aqui para a galera na sala ao vivo hoje a retração dentro desse grande candle de força aí, porque tecnicamente temos um vazio gráfico aqui nessa estilingada. Então esse carinha aqui, né, as retrações de Fibo dentro dele trariam aí alguns níveis para serem testados no intraday. De fato, respeitou aqui a região de 50%, fechou praticamente aí nela, está vindo para fechar basicamente aí, né? Isso, tá vindo aí para fechar basicamente nela. Ainda tem mais aí 32 minutos de negociação. Gráfico de 120 minutos. A gente teve aí a abertura aí num gapzinho de baixa, que deu continuidade, caminhando ali 872 pontos, e depois ficou praticamente de lado aqui o dia todo, pessoal. Seguinte, tá? Para sexta-feira, se tiver alguma tentativa de recuperação aqui, até dá para tentar ficar de olho aí, e algo tentando buscar a região da média no 123.960, mas teria que encaixar bem aí o stop, tá? Seria interessante, se de repente já abre um gapzinho de alta ali na sexta, nessa região de resistência, finalzinho de topo, abriria a possibilidade de venda, tentando pegar algo mais para baixo, fechamento de gap ou quem sabe até um pivô de baixa aí, tá bom?
Dólar, na sessão de hoje, vindo aí para fechar em alta, né, de 0,8%. Deixa eu arrancar essa aqui para ficar mais fácil. Atualização, né? Então, está vindo para fechar aí ainda com alta de 0,82, próxima resistência 218, máxima de hoje 214, expectativa boa de poder testar aí essa região na sexta-feira, tá? O dólar aí pegou bastante força, o semanal estava mais alinhado para que isso acontecesse de fato, sinalzinho de fundo sendo apresentado. Gráfico de 120 minutos, abre um gapzinho de alta, corrige pouco, já consegue aí dar sequência no movimento, ameaça um topinho e fica aqui mais estável. Se abrir um gapzinho de baixa na sexta, foco em compra enquanto estiver acima da média, sinalzinho de alta, tentando pegar algo mais para cima. Perdeu nova mínima aqui, eu tomaria cuidado com essa correção, pode não vir aí tão fácil, tá? Então, teria que conduzir bem aí essa possível venda, tá? Mas corrigiu 2,500 aqui, não deu sequência, girou sinal de alta, foco na compra, porque o dólar vem apresentando aí bastante força, tá bom? Na ponta compradora. Petrobras, na sessão de hoje apresentando 0,13% de queda. Papel aí não perdeu mínima, então segue aqui com as mínimas ascendentes ainda. Ao meu ver, pessoal, tá muito contrariado aí por muitas pessoas. Eu ainda ficaria de olho em venda aqui, tá? Ainda estamos dentro daquele grande candle de baixa ali do gráfico, perdão, semanal, tá? Então, não consegui encaixar uma compra aqui, a não ser que ameaça um topinho, mas não fecha abaixo das mínimas e fica aqui com essas máximas descendentes. E para quem tiver interesse em compra na segunda-feira, essa tentativa de reversão de topo seria uma alternativa de olhar para ela, tá? Eu estou forçando bem a barra aí para tentar encontrar alguma compra para quem tem realmente esse interesse, tá bom? Mas tecnicamente falando, a operação aqui seria mais realmente na ponta vendedora, tentando operar a favor daquela barra vendedora ali, tá bom? Para quem está comprado, se quiser manter o stop abaixo da mínima deste último fundo, nos 36,40, seria aí o stop mais bem protegido, tá bom? Para quem está vendido, não teve o sinal ainda, mas stopzinho aqui em cima dos 38,29, tá? Vale, na sessão de hoje apresentando queda de 1%, Vale que ameaçou o fundinho por aqui, infelizmente reverteu, e aí hoje já perdeu todas as médias que havia conquistado, pessoal. Importante aqui, gráfico semanal, estava vendo isso aí hoje pela manhã também com a galera na sala. Daqui até este fundo, foram 10 semanas caindo. Desse fundo até esse topo, foram 10 semanas subindo, praticamente aí vindo para testar praticamente 50% aí desse movimento de baixa. Se replicar esse movimento anterior, a gente poderia ter 10 semanas dentro deste movimento de baixa. Não necessariamente são 10 semanas negativas, mas 10 semanas dentro do movimento de baixa. Então, muita atenção aí, tá? A Vale está vindo para fechar também o mensal, respeitando a média, tentou gerar um sinalzinho de fundo e está vindo para fechar o gráfico mensal, respeitando aqui a região da média, tá? Então, bastante cuidado mesmo aí com a Vale, seja no médio prazo ou no curtíssimo prazo aqui também, tá bom? Se resolver esticar, realmente aí, suportes, basicamente aquela região do 62,60 e depois lá embaixo, não teria outra região aí em termos de relevância, né? Seria realmente aí os 59,70, R$ 60 basicamente, tá? Falando agora, pessoal, das recomendações swing trade que foram enviadas no pregão de ontem, mas que uma foi encerrada ontem e a outra hoje. O Dalton acabou esquecendo de comentar, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Vou até colocar a câmera maior aqui agora, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, pessoal, porque as operações swing trade são divulgadas dentro do aplicativo da Invest, né, quando são passadas, mas elas são divulgadas de forma pública desde 2010, tá? Quando há o objetivo alcançado ou o stop alcançado. Então, fiquem tranquilos, não vai ser um stop aí, ou um mês de stop, ou uma sequência de meses de stop que vai fazer a gente perder a nossa transparência, tá bom? A nossa ética, a maneira como a gente conduz aqui, desde que a gente o Dalton, né, na verdade, começou o canal, eu cheguei ali em 2020 e continuei fazendo da mesma forma, tá bom? Isso é algo que ninguém nunca vai poder apontar o dedo aí pra gente, tá? As pessoas podem não gostar da forma como a gente opera ou como a gente lê o gráfico e tudo mais, não tem problema nenhum nisso, ninguém é obrigado a gostar de fato. Mas apontar o dedo na nossa cara e falar que a gente é picareta, que mente ou que esconde resultados, isso ninguém pode falar, tá? Ninguém mesmo, tá?
Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer aqui no canal, tá bom? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Foi realmente um esquecimento do Dalton e eu estou trazendo aqui para vocês. Primeiro a de ontem, que foi de CSMG3, e depois eu falo da de hoje, de Embraer, tá bom? Começando aqui então pela CSMG3. Ontem eu havia enviado uma recomendação de compra nessa tentativa de fundo aqui em cima da média, tá? Só que ontem mesmo já reverteu, tá bom? Então acionou aí a minha saída, o stop foi sobre o capital total de menos 0,5%, tá? Na operação, vou pegar aqui para vocês no detalhe. Cadê? Tá aqui. Na operação, foi um stop aí de menos 2,08%, tá bom? Então, acionou aqui a minha saída. Tem o suporte ainda na média de semanal, mas eu queria realmente tentar pegar esse sinal de fundo e tentando dar continuidade aí. A minha expectativa era que o BOV fosse gerar de fato esse fundo e tentar algum repique. Até gerou o fundo, mas no mês pregão reverteu, tá? E aí os ativos, de certa forma, acompanharam, tá? Então, saída aí acionada em CSMG3. A outra recomendação que hoje foi acionada aí a saída é a de Embraer. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Tá? Então, a de Embraer. Também houve a tentativa de compra na superação de máxima aqui, gerando um sinalzinho de fundo. Tá? O papel vinha aí no movimento de alta. A correção basicamente aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles. Tá? Então, tecnicamente aqui havia uma correção saudável. A minha escolha foi por essa compra. Porém, ontem ficou por 2 centavos e aí hoje, de fato, acionou a minha saída. Tá? Então, menos 0,5% sobre o capital total aqui na operação. Tá bom? E menos 2,75% na operação de fato, tá bom? Então, esse foi o resultado aqui, tanto de Embraer quanto de CSMG3, tá? Então, fiquem tranquilos. Opa, eu tinha esquecido de voltar o gráfico maior aí, tá? Mas era esse sinalzinho de fundo aqui, tá? Que foi revertido em Embraer. E CSMG3, esse sinalzinho de fundo que foi revertido aqui também, tá bom? Fiquem tranquilos, pessoal. Nunca, nunca, nunca vamos deixar de falar dos resultados aqui. Eu passei por um período ali muito ruim de operações no day trade, na sala ao vivo, durante fevereiro e março inteiro, bem ruim mesmo, tá? Em momento algum eu escondi os resultados ali, tá? Sempre mostrei para todo mundo ali no final da live. Continuo mostrando, sempre colocando aí no ano de 2024, aparece ali a performance, né? Basicamente aí devolvendo tudo que eu havia ganho. Então, assim, isso ninguém vai poder falar contra a gente, tá? Então, fiquem tranquilos mesmo. Local Web, maior alta aí da sessão de hoje, 3,39% de alta. O que mudou? Nada. Tecnicamente falando, segue dentro de uma tendência de baixa, está apresentando uma correção aqui mais lateral, pode até testar a média aí do gráfico diário nos R$ 4,39, tá? Mas a expectativa maior seria de testar e gerar um sinal negativo a favor da tendência vigente, tá? Só olharia para a compra de swing trade acima dos 4,40 aí, um sinalzinho de fundo ascendente. Maior queda no pregão, Ipera, 6% de queda. Finalmente essa danadinha andou, a Aurora aí que queria muito vender esse papel aí, né? Acho que era esse, né, Aurora? Agora eu fiquei na dúvida aqui se era Ipera. Eu lembro que era um papel aí que estava dentro de um movimento mais lateral, né, e tudo mais. Enfim, o papel veio aí, ficou bastante tempo de lado, fechou aqui o gap que tinha para ser fechado e agora a expectativa maior é de poder testar esse suporte nos R$ 27. Então, não vejo possibilidade de compra, não vejo possibilidade de estar comprado aqui no papel. E para quem está vendido, tentaria buscar aí a região dos R$ 27, tá bom? Falando de um bancão aí, falando então de Itaú, que no dia de hoje fechou em queda de 0,7%. Opa, 7% é coisa, hein? Chegou a bater ali queda de 2% na sessão, veio para acionar um pivôzinho de baixa por aqui do gráfico diário, tá? Eu estava vendido nesse danado, né? Ele acabou revertendo esse topo aqui, me tirou o meu stop ali, depois retomou. Infelizmente aí fiquei de fora, tá? Não consegui pegar uma nova entrada aqui, não tive essa oportunidade, infelizmente, não foi apresentada de forma aí que eu conseguisse encaixar um bom risco-retorno, né? Então, no caso, um stop bem posicionado, enfim, não tive essa possibilidade. Expectativa maior de continuidade do movimento, podendo buscar a região dos R$ 30,20, tá? Esse seria o próximo suporte aí mais relevante. Depois também da região aqui dos R$ 31, tá? Falando agora de Sanepar, na sessão de hoje apresentando alta de 0,68%. Papel aí que tecnicamente tirou um sinalzinho de fundo aqui ontem, reverteu, acionou saída, hoje teve nova perda de mínima, nova sinalização de saída para quem estava comprado aí no curto prazo.
suporte aí mais relevante, 26,90, tá? Que seria a média lá do gráfico semanal. Então, para quem tem interesse em compra, essa seria uma região aí ok de se avaliar a compra, tá? Tem que ver como é que vai chegar, mas seria uma região interessante aí de procurar por essa entrada, tá? Apesar aí do papel ter anulado esse sinal, é um papel que está bem alinhado tecnicamente falando. Olha o movimento pelo mensal. Então, não estaria voltado a abrir venda nesses papéis, tá? Que estão aí tecnicamente muito bem, apesar do curtíssimo prazo estar aí a favor do Bovespa, ou seja, corrigindo de fato, né? Olha isso aqui, olha como é bem diferente aí o cenário técnico do papel aqui pelo gráfico mensal, né? Então, não estaria voltado a abrir posições de venda nesses ativos tecnicamente fortes. B3SA3, na sessão de hoje apresentando queda de 1,72%, papelzinho aqui que gerou um topinho mais um pivôzinho de baixo. Então abriu possibilidade de venda nesses dois níveis de preço. Para quem vendeu no topinho, o stop lá em cima. Para quem vendeu no pivô de baixa, dá para jogar o stop na máxima do dia de hoje. Eu tentaria levar pelo menos até a mínima nos R$10,57, que seria a mínima lá do mês passado, inclusive, tá? Perdendo esse nível de preço, pode esticar aí ainda mais, tá bom? Você teria outro suporte nos R$10 e depois a região dos R$9,50. Estou falando que vai lá de fato? Não, mas seriam os próximos níveis de suporte mais relevantes. E Ambev, na sessão de hoje, apresentando queda de 0,6%, chegou a cair um pouquinho mais, chegou a cair mais de 2%, dando sequência no movimento de baixa que já vinha sendo apresentado. Para quem vendeu estopinho ou estopinho aqui, andou bem aí, tá? Aqui andou quase um 3-1 aí praticamente, e aqui andou pra caramba, né? Aqui eu diria que andou uns 4-1 pelo menos, tá? Papel chegando muito próximo da média móvel de 200 períodos do gráfico mensal. Então dá para ficar atento aí, pode ser que a gente tenha algum repique aí de forma mais relevante. Quando testar ali de fato os 11,30, se tiver aí um sinalzinho, um stop bem curtinho, para quem tem um perfil bem arrojado, dá para tentar buscar essa entrada aqui no diário, né, com uma tentativa de alvo de semanal ou até mesmo aí mensal, com um repique mais relevante, tá? Então, seriam tentativas aí que poderiam ser frustradas nas primeiras, ou na primeira, segunda ou terceira tentativa, com stops curtos, mas que de repente poderia acabar se pagando aí com um stop maior, se de fato acontecer esse repique, tá? Mas estamos dentro de um contexto bem negativo há basicamente 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos aqui, tá bom? Bom, pessoal, era isso então que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha ajudado aí de certa forma. Não esqueça de deixar o joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso, tá bom? Fiquem tranquilos, precisa ficar aí com dúvidas se nós vamos continuar falando. Sempre vamos continuar falando aí de resultados, tá bom? Isso é algo que a gente tem aí como um dos pilares da DV Invest, tá? Um grande abraço, um excelente feriado para todos vocês e até sexta-feira. Tamo junto.